executivo pode se beneficiar hoje vindo nesse curso e aprendendo sobre o Código de Direito do Consumidor? Exatamente, o executivo vai ter uma noção mais clara, se é que ele já não tem já um princípio desse conhecimento, né? Um aprofundamento desse cuidado que ele tem que ter com a sua galinha dos ovos de ouro, que é o consumidor. Né? Perfeito. O próprio Henry Ford, né, famoso empresário norte-americano, aliás, eu acabei de ler um livro, Fordlândia, sobre a tentativa dele de fundar aqui no Brasil uma colônia, duas colônias na verdade, e a produção de seringueiras, né? Ele dizia que o consumidor é o elo mais fraco da cadeia produtiva. E não é bom porque nenhum elo da cadeia pode ser mais forte do que outra, porque ela vai arrebentar do lado mais fraco. Então é bom que essa cadeia tenha uma proteção especial, que o consumidor venha a ter uma atenção especial, porque ele é importantíssimo. Ele, na verdade, o que os empresários têm que ter em mente é o seguinte: a atividade econômica, qualquer que ela seja, em qualquer setor da economia, essa atividade ela só tem razão de existir tendo por objetivo o consumidor final. A própria concorrência, por exemplo, a concorrência que é prevista por uma outra lei, que é a lei do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por exemplo. Essa lei, ela prevê o quê? Ela prevê questões que devem ser observadas pelos concorrentes no mercado do mesmo setor. Então, num primeiro momento, quem é que está sendo protegido se a lei é observada? Os concorrentes entre si. Isso é, para evitar o monopólio, para evitar o truste, para evitar o cartel, para evitar o dumping, etc., etc., para que haja uma concorrência leal. Agora, quem vai se beneficiar no final da linha? É o consumidor. Quer dizer, só se admite, ou pelo menos só se justifica a proteção da concorrência tendo por objetivo o consumidor. Porque vejam, por exemplo, no caso do dumping, né? O caso do dumping é muito ilustrativo. O que é o dumping? O dumping, na verdade, nada mais é do que, o próprio nome em inglês está dizendo, to dump significa entupir, né? Jogar um monte de coisa. Né? O dump significa invadir uma determinada empresa, né? Ou um conjunto de empresas. Invade o mercado com preços predatórios, quer dizer, preço de custo, aí todo mundo começa a comprar e as empresas concorrentes começam a ficar em situação difícil, muitas até vão à falência ou são compradas pela empresa dominante e tal. Quem que se beneficia no primeiro momento? É claro que o consumidor, enganosamente, está sendo beneficiado, mas a médio e longo prazo ele vai ser prejudicado. Por quê? Porque em fazendo isso, isto é, cartelizando a economia, ou monopolizando a economia, aquele que é o único produtor daquele setor econômico, ele é o dono do mercado, então ele vai fixar o preço que ele quiser, porque tem um monopólio, ou então tem o oligopólio, no caso de um pequeno número de empresas. Né? Então veja até onde a gente vai com essa questão do direito do consumidor. Quer dizer, então o direito do consumidor se preocupa com isso. Claro que o consumidor é o sujeito final dessa proteção. O direito do consumidor tem que se preocupar também com o consumo sustentável. Né? Então existe o desenvolvimento sustentável e o consumo sustentável são faces da mesma moeda. Quer dizer, você tem que estar na Constituição brasileira isso, que a proteção do meio ambiente é algo vital, porque os recursos naturais são finitos, enquanto que a necessidade humana é praticamente infinita, né? Se você levar os desejos e as necessidades artificiais em consideração. Então, nós devemos consumir, não tudo que a natureza oferece, mas consumir de forma responsável para que nós deixemos para os nossos descendentes, netos, bisnetos, etc., alguma coisa que ainda a Terra possa proporcionar. Então é dever, aí não é nem direito do consumidor, é dever do consumidor fazer um consumo sustentável, reciclando, né? Usando novamente alguma coisa, destinando para uma outra utilidade aquilo que já foi usado de uma outra maneira, enfim, de uma maneira responsável. Né? A questão da metrologia é um direito do consumidor, que o consumidor tem o direito de saber que o pacote de macarrão que ele está comprando tem efetivamente 800 gramas e não 400 ou 500 gramas, e ele está pagando por aquilo que ele não compra. Né? Então, uma série de questões que eu vou explorar no curso e que eu chamo
questões transversais do direito do consumidor. Quer dizer, você não pode ficar só no Código do Consumidor, você tem que explorar também essas questões, como eu disse, que orbitam em torno do Código.